Gravar. Pronto, começou a gravar. Vamos começar. Estamos falando, estamos falando do assunto de Tvilá Bemikve. Então a gente analisou bastante ontem e anteontem, durante a semana, sobre o mikve quando ele fica passul, né? Então falamos que depende, tem opiniões, se isso vai de acordo com a aparência do que caiu ou de acordo com o material que caiu, né? Se o material é água, três lugin, possel. Se o material é vinho ou água que virou cor de vinho e parece mais vinho e é chamado já com nome de vinho, então essa mudança de nome, ela não proíbe o mikve porque Chachamim tiknu, Chachamim instituíram que o mikve para se tornar pasul, ele tem que cair lá três lugim água. Água e não outro líquido. Quando nós falamos dessa questão de três lugim de água dentro de um mikve, então devemos lembrar que é só quando o mikve ainda não está kasher por si só. Enquanto não atingiu os 40 CA. 40 CA seria quantos litros? Vimos, tem duas opiniões. 300, E está 760 litros. tem 700, acho que tem também uma opinião que fala 350 e alguma coisa. Machloket Beshiurim, nas medidas, tem Machloket em dois grandes poskim, Reb Chaim Noer e o Chazon Ish, né? Então, são duas opiniões, em vários shiurim, Kezait, Kabeitzah, em várias coisas, Log e Revit, por exemplo, o Revit, se não me engano, a gente costuma fazer 86 ml, mas o Chazon Ish, ele sustenta que é 150, alguma coisa assim. É mais, a medida é maior, né? Independente disso, o que a gente for chamar de três login, isso é Gzeirat Chachamim. Isso é Takanat Chachamim. Para a nossa sequência, Aqui tem uma pergunta, então, aí fiquei com uma dúvida. Por exemplo, se cai uma gota de leite numa panela de carne, aí. Batel Beshishim, Exatamente. E na mikve não tem isso? uma gota. Não, Não, três lugines é é muito, 1,5 litro, menos, falamos, né? é muito menos do que. Não, mas isso é Takanat Chachamim, que três lugim de água, Maim Sheovim, numa mikve menor de 40 CA, posselet a mikve. Isso invalida o mikve. Takanat Chachamim dessa maneira. Não, não. Porque é 1,5 litro em O- 700 e pouco. Não, é verdade. Não, o bitul bexixim que a gente fala é para você não sentir o gosto. Quer dizer, o gosto aqui já está anulado. É. Aqui, mikve não é questão de gosto, é questão de tanto de água. Chachamim tiknu para isso acontecer, que se isso acontecer, o mikve não tá bom. E tem uma diferença entre eu despejar água, eu quero jogar esses três lugins ou caiu, Como o que muda? não sei. Não muda tive a nada. impressão de jogar. Aí outro não cai. Não, Caiu lá. falamos isso ontem, no final da aula, que se está me faltando meio log, um log, para completar 40 CA, eu posso ir lá e abrir a torneira? Não. Por que não? Três login é o que valida. Então, Eu falo, entramos. falta um log. Ó, então, em tese, eu poderia completar que eu não tô entrando na proibição. Então, a gente falou que existe um conceito de Hatzi Shiur Asur Minat Torah. Meio Shiur, né? Falamos ontem da comida, e aí, onde vai a diferença no Yom Kippur, né? Lembra? Meio Shiur de uma coisa proibida de fazer, eu não vou ser punido, porque eu não fiz o Shiur completo, eu não fiz a medida inteira para ser punido. Mas é proibido, não pode. Você quer ver outro exemplo? Ilhot Shabbat, Halachot de Shabbat. Nós temos quatro tipos de reshuyot, não é entidades, é espaços de reshut é propriedades para Shabbat. Reshut Hayachid,
particular. 2, Reshut Harabim, pública, mas tem uma regra para ser pública da Torá, né? 3, Carmelit. E 4, chamado Makom Ptur. Um lugar patur, acima de 10 Tfahim, é chamado de Makom Ptur. Então, em tese, se você voar, você está voando no Makom Ptur. Se eu jogar um aviãozinho, ele está no Makom Ptur, tá? Né? Agora, mesmo que eu possa fazer uma coisa sem entrar na proibição da halakha, né? Eu estou fazendo uma combinação entre fazer e não transgredir. Por exemplo, uma comptur ou carmelite. Não é deoraita. O que é carmelite? Qualquer rua aqui em São Paulo quase é carmelite. Avenida Paulista talvez é Reshut Harabim. Angélica talvez é Reshut Harabim. Tem que ver se passa lá 600 mil pessoas. Ela tem 16 amot, 8 metros de largura. E passa lá que eu sei, Mitzrayim, 600 mil pessoas por dia, 25 de março, no dezembro, aí deve ser. Tá bom. Aqui, São Vicente de Paula, Gabriel dos Santos, Brasília Machado, não tem esse Gdin. Não. Então eu poderia, em tese, carregar no Shabat aqui, sem problema, tirando a parte do Eru. Hoje que tem Eru, não é problema mesmo. Mas antes do Eru, se eu carregar, eu não vou ter Isur. Por que eu não tenho Isur? Porque não é Reshut Harabim Deoraita. Mesmo assim, Patur, Aval Asur. Você está isento, mas está proibido, né? Pode fazer nafkamina, lidvar mitzvah, por exemplo, sei lá, para um Brit Milá, esqueceram o neném em casa. Ou o Moel esqueceu o material dele. Aí você começa. Bom, não é deoraita, é uma mitzvah importante. Opa, nesse caso, né? Vamos dar um jeitinho para conseguir a coisa sem atingir a medida ou o shiur proibido. E aí a gente vai usar essas brechinhas para trazer, né? Muito bom. Então, isso é shiur, hatzi shiur asur min Torá. Eu não vou poder agora completar o mikve propositalmente com uma água sheuvim, mesmo que é menos do que o shiur, porque não se faz isso lecatrila. Se caiu, aí caiu. Aí a gente fala, bom, entrou lá, não atrapalha tanto, mas eu não posso agora propositalmente fazer assim, né? Então, isso é mais ou menos o batendo. Não, mas eu não posso levar tel beshishim de propósito. Então, esse que é muito. Eu li que se caiu assim. Se caiu. Se caiu. Se Agora, caiu. se entornou, se o cara botou Não ali para fazer, não se pode. deve, não. Não pode. Exatamente. Muito bom, não pode. É. Agora, antes da gente continuar, eu quero mencionar uma coisa que Rashi traz, que vai servir muito para a gente como introdução para a próxima parte. Chachamim decretaram, além desse decreto, quer dizer, é a sequência, que se uma pessoa tomou um banho depois do mikveh com Maim Sheuvim, ele será considerado Sheini Letum'ah. Essas leis de Tum'ah Vetahara, por exemplo, alguém que mexeu num cadáver, ele é a Tum'ah mais forte, né? Mais rigorosa que tem. Ele precisaria as cinzas da pará do mar, né? Em um processo inteiro para ficar tahor. Agora, alguém que tocou nessa pessoa, já é o segundo, Rishon Letum'ah. Alguém que tocou nesse, Sheini Letum'ah. Quer dizer, a Tum'ah vai descendo. Chachamim tiknu, que a pessoa sheba rosho verubo, cabeça e maioria do corpo, bemaim sheuvim, depois do mikveh, logo vou explicar por quê, ele vai entrar no status de sheini letum'ah. O que seria a proibição dele? Principalmente para assuntos de trumá e kodashim. Trumá, o que é trumá? Trumá é alimento sagrado que você tem que dar para um Kohen. Então ele não pode tocar nessa trumá. Ou kodashim são oferendas que as pessoas poderiam comer, Kohanim, ou o próprio dono do korban, dependendo do korban, ele também não poderia
tocar. Mas isso é tudo tum'a miderabanan. Por quê? Tudo tem uma razão do porquê. Os Ramim não saíram assim, soltando regras. A Mishnah, porque a Avot fala, ve'asu siyag la Torá. Tem que fazer uma cerca para a Torá. Então, Chachamim, quando percebem um relaxamento em alguns comportamentos, eles vão lá e fazem uma cerca. Ah, não pode isso? Pela Torá pode, mas porque não, não pode porque o povo estava fazendo muito, né, saindo do caminho, etc. Uma das coisas era que as pessoas também, eles costumavam ir no mikve que as águas não eram boas, água suja ou água não tão boa. Depois, eles tomavam banho com água, maim shuvim, com balde. Saía do mikve, não se sentia bem, ou o mikve estava sujo, ou o mikve estava ruim, ou sei lá, medo de contaminação, talvez, não sei. E aí, jogavam água, maim shuvim. Oh, shalom aleichem. Pega a Gemara. Já pega a Gemara. Ah, tá. Oh, muito bom. Então, eles tomavam banho depois do mikve com água shuvim. Como se fosse hoje, você vai no mikve e depois toma um chuveiro. Toma uma ducha, né? E aí, com o tempo, isso para se limpar. Com o tempo, as pessoas começaram a errar e pensar que o que faz a tahara? O chuveiro. O balde de água que você está jogando. É isso que produz a tahara, sendo que não era verdade. O que faz a tahara? A mikve. Só que a mikve não estava boa, estava meio que suja, maim, como diz aqui, maim raim, águas não boas. E aí depois a pessoa se lavava para tirar essa água. Outros, mais ignorantes, mais amaretes, falavam, opa, então quer dizer que o balde, as águas que se jogam do balde depois, é isso que completa a tahara da pessoa. Só que não é, né? Então, e com isso, eles, Chachamim ficaram com medo que talvez todo o conceito de ir no mikve vai se perder, né? Porque se esse erro fica na próxima geração, daqui a 2, 3 gerações, tinha uma sinagoga, na Europa que o costume deles era quando chegava Modim pequeno de Rabanan, todo mundo virava para a direita. Todo mundo virava para a direita. Chegou lá uma pessoa e falou que costume é esse? Onde está escrito isso? Na Gemara, nos Rishonim, no Sefer HaMinhagim, onde está escrito esse costume? Não, esse é o nosso costume. Vai discutir com os caras lá. Que costume é esse? Não, costume é que todo mundo vira para a direita. Até que ele foi descobrir que há 100 anos atrás, na direita, tinha lá uma placa de Modim, Anachnu lá. Aí todo mundo se virava. Todo mundo olhava para lá. Só que a placa quebrou, caiu, sumiu. Só que o costume ficou. Entendeu? Então, se você não corrige isso logo de início, você corre risco de ficar assim, no moedim. E se você não fizer isso aqui, você é cofer, né? Você não está certo, você não é ortodoxo, porque você não está fazendo costumes da sinagoga. Só que o costume não tem nada a ver. Tinha uma história também de uma moça que se casou com um sujeito, aí a sogra falou, na nossa família, você faz a ralá, tem que dobrar a ponta. Eu, poxa, tem que dobrar a ponta. Nossa. Aí depois ela foi descobrir que a avó, bisavó, não sei o que, dela, da sogra, fazia ralá, mas a forma era menor do que. Aí ela tinha que dobrar a ponta para. Então, o costume sagrado é por falta de forma. Porque a forma era menor do que a massa, então ela dobrava. Assim, então, Rahamim suspeitaram, ficaram com receio, e talvez as pessoas vão se confundir, vão falar que a água da ducha ou do balde, né, que tomavam banho depois, para tirar a água suja, isso que faz a tahara. Então, eles falaram, quem fizer isso aqui, vai ficar com status de Sheini Letumá. É uma tumá derabanan e uma tumá fraca. Porém, só para você se ficar com isso na cabeça,
Você quer ver um exemplo muito grave para erros de costume? Quando, quando quem dita o costume não sabe direito? Eu não sei onde foi isso aqui, uma sinagoga sefaradi de pessoas que vieram da Síria, originais, tá bom, não descendentes, originais, e eles discutiram que iam fora de Israel, saíram da Síria e foram para outro lugar, sei lá, Brasil, Argentina, não sei onde, e eles discutiram que o Pesach é só 7 dias. Até que chegou lá um rabino e falou, Rabotai, Pesach e Chutz La'aretz é mais um dia. É mais um dia. Não, a gente é da Sefaradi, a gente é da Síria, e a gente faz 7 dias. E vai explicar para os caras que vocês não estão na Síria. Não, mas esse é o nosso costume. Aonde está o erro? Para alguns dinim, para algumas coisas, a Síria, uma parte da Síria, ela tem os dinim de Eretz Israel. Tudo assim, né? Talvez Líbano também, não sei, mas Síria é certeza. Então, o costume de vocês era 7 dias lá. É verdade. Mas isso não é o costume de vocês, é o costume de lá. É, o costume Só que quando migraram, fugiram e foram para outro lugar, levaram esse costume. Só que olha o erro. 7 dias de Pesach, o último dia, estavam comendo hametz. Para corrigir isso aqui, teve que quebrar alguns dentes. Não, não era uma coisa simples. Então, Rahamim já quando vem uma situação perigosa, eles vão botar uma cerca. Vão botar uma cerca. A cerca diz, não passa disso, porque, mas pela Torá eu posso ir até lá. Não, não, mas vamos ficar por aqui para não correr risco maior de talvez chegar a fazer um problema de Torá. Muito bom. Sendo assim, a Gemara agora fala uma coisa bem curiosa, bem assim, difícil de entender, mas a Gemara fala. Então vamos falar. A Gemara fala assim: Omar Rabi Huda Amara. Disse Rabi Huda, página Daled Amud Aleph. Amarava. Havit Meleá, isso. Havit Meleá. É bem no meio da página. Linha 16. Muito bom. Omar Rabi Huda Amara. Havit Meleá Maim. Um barril cheio de água. E rolou, Shenaflala Yama Gadol, que caiu no mar grandão. No mar. E aí, as águas da Havit caíram, derramaram para dentro do mar. A Tovel Sham, aquela pessoa que entrar justo naquele lugar, Lo altalo tvila. Não valeu a tvila que ele fez. Ou seja, ainda consideramos ele tamé. Claro que não estou falando de hoje em dia, estou falando na época que a Tum'a e Tahara era para valer também para homens, né? Na época do Beit Mikdash. Uma pessoa uma pessoa tamé, não tahor, não podia entrar no Mikdash ou Yerushalayim, dependendo aonde, não podia trazer korban, não podia fazer korban Pesach, né? Então o cara estava se preparando para não ficar, não é bom ficar tamé, também não é uma coisa boa. Então ele ficou também porque ele mexeu numa coisa, que ele encostou numa, enfim, ele vai fazer o processo de tahará, purificação, nas águas do Mikdash, e ele entrou justo nesse lugar. Diz a Braita aqui, diz Rabi Huda, Lo altalo tvila. Não valeu, não valeu a tvila, ele é ainda tamé, porém, tamé miderabanan, chayshinan, qual é o medo, qual é o problema? Chayshinan de shlosha lugim, shelo yiyu b'makom echad. A gente tem medo, suspeita, que talvez, aonde que ele entrou ainda, tem 3 lugim daquela Havit, né? Que ela está concentrada ainda, ela não se espalhou, e aí ela não se anulou. E aí a pessoa entrou lá, se ele entrou lá, cabeça e maioria do corpo nessas águas, Roshó verubó, Tachamim gazru, que ele vai ser também. Os comentaristas aqui falam algo, levantam uma pergunta muito, muito forte.
eles falam assim, essa água caiu aonde? No mar. O mar já é um mikve de 40 CA completos. Sim. Então, qual o problema? Vai se dispersar logo. É uma halachá que é difícil, né? Os meforshim aqui perguntam, já estudamos que se a pessoa tem um mikve completo, kasher, posso colocar lá mais 200 litros. Qual o problema de um barril cair dentro do mar? Então, eles explicam que mesmo assim, a Tvilá, ela teve um valor. Não é que ela não valeu completamente, mas Chachamim estão decretando, pelo sim, pelo não, que você vai ser Shenila Tum'ah e você vai ter que repetir uma Tvilá num outro lugar. Tá? Agora, Vedavka, esse din, Davka Bayama Layama Gadol. Justo para o mar grandão. De Kai e Kaima. Que ele se encontra parado. Ele não anda. Isso pode ser. Ele não se move. Aí o que acontece? Vai cair um barril lá, a água vai ficar lá. Não vai, Não vai andar. Vai demorar a A dispersar. diluição, né? Isso Por isso, temos um medo que talvez você entrou mesmo. bem no lugar onde que tem a água Maim Shovim que veio do barril, e aí você não está 100%. Pega uma vara e Ó, mexe. se você pegar e mexer, tá bom? Não tem- Aí vai ser. E a Gemara fala: Aval nahara be'alma, mas um rio, qual é a característica de um rio? É que ele é corrente, né? Ele anda, toda a água não fica parada num lugar só. Então caiu aqui a água, ela já foi embora. E eu entrei no mikve lá no rio, bem naquele lugar, eu não estou incorrendo no medo de talvez ter mergulhado na água que caiu do barril, né? Muito bom. Aval nahara be'alma, lo. Mas nahar normal, que ele anda e não para, então eu não tenho esse medo. O Tosfot aqui é bastante importante. Tosfot fala que que ainda ele não concorda com essa versão. Ele fala, muito estranho, a água, você suspeitar que a água se encontra no mesmo lugar. Então ele muda a Girsá e ele fala que era um barril de vinho. Barril de vinho, né? Não barril de água que caiu no mar, barril de vinho que caiu. E aí você entrou no mesmo lugar, a gente tem medo que você fez tvilá, uma parte do seu corpo fez tvilá dentro desse vinho. E aí a gente não entra no problema, né, de mikve que acrescentamos mais água. Então isso aqui é para entender melhor a Girsá da Gemara. Tânia Namiachi, a Gemara traz uma braita de apoio. Ela fala, Chavit melea yain, shenafla layam agadol. Uma chavit, um barril cheio de vinho. Não sei quanto tem num barril hoje em dia. 50 litros, 100 litros? Quanto tem um barril? Bastante, não é pouca coisa, né? Barril de petróleo, que Quanto vai? 159 litros. 160 litros, então. Então, um barril de 160 litros de vinho. É um rio grande assim, às vezes até mais daqueles que a gente vê assim. Então, pode ser mais. 300 Então, é bastante. Então, Chavit melea yain shenafla layam agadol. E o vinho derramou. A tovel sham lo alta lo tvilá. A pessoa não valeu a tvilá e ele tem que corrigir e repetir. E tem um din também, né? Se você tivesse um fio de cabelo fora da água do mikveh, não valeu. Então, imagina que você está fazendo o tvilá e uma parte sua está nesse vinho ou nessa água misturada com vinho. Então, não valeu. Então, diz a Gemara, diz Ravilda em nome de Rav, você deve fazer novamente. Continua a Braita, e ela fala, Vechen kikar shel truma.
um pão de trumá, que ele é um pão sagrado, é um pão de Cohen, né? Que você deu trumá para o Cohen, Shenafal Sham, que caiu nesse lugar, onde que caiu o vinho. Esse pão vai ficar também. A gente vai chamar ele de tamé. Por quê? Que suspeitamos, talvez o pão encostou no vinho, né? E esse vinho, a pessoa fez mikve lá, depois caiu o pão. Então aquele vinho ficou também. E o pão que chegou agora, né? Ficou também. Ficou também. Então o pão também fica também. De novo, caiu o barril de vinho, a pessoa entrou. Então, aquele vinho ficou também. Mas Depois, a pessoa entrou porque ela estava. a pessoa estava também. O pessoal estava também, Ok. queria fazer mikve. Então, ele entrou aonde que caiu o barril. Tá? Então, aquele espaço ficou também. Depois caiu lá um pão de trumá. Também ficou também. Aí o pão, a gente fala, o pão ficou também. Os meforshim falam, os comentaristas falam que esse din também, esse caiu um pão normal, não precisa ser um pão de trumá. Qualquer pão que cair lá, ele fica também. Só que quando a gente fala tumá e tahará, é mais nogueia, é mais relevante para trumá, para Cohen, né? É menos relevante para pão normal. E se caiu o pão também lá, qual o problema? O pão caiu, ficou também lá. Eu posso comer? Posso. Pode. Pode. Você? Você não é Cohen? Vai fazer o- Cohen? Hã? É porque se o Cohen entra numa. Dá um pão para um também, come. Qual o problema? Entendeu? Não, não impede. O trumá, trumá shenitmeá é problema. Uma trumá que ficou, até trouxe aqui um resumo. Uma trumá, cadê? Talvez está lá. Uma trumá, uma trumá que ficou também, aí é problema. Aí o Cohen não pode comer, não pode ter proveito, pode ter proveito, deixa eu ver. Não, não. Uma trumá, o que não é Cohen, Não pode comer. Quem não é Cohen não pode comer. Zar lo yochal. E quando é O Tamê, ele e o Israel pode comer? É, você pode dar para alguém que está também. Qual o problema? Mesmo que não seja Cohen, o Cohen, Não, Cohen não. Cohen não. Cohen não pode, mas um Israel. Um pão normal. Pão normal que for também. o Cohen, Você pode ter proveito dele. Dá para o cachorro, dá para. o pão com tubá, o Cohen não pode comer. Cohen não pode ter contato com coisas de tomar. Sim. Para ele é mais perigoso do que para mim. Entendeu? Agora, então, Sim. se o pão de trumá caiu lá, o pão ficou também. Se o pão saiu de lá e ainda dá para usar, a gente vai ter um problema. Pergunta a Guimará, mai vechen. O que significa? Mas o que é vechen? E, quer dizer, falamos de um barril e uma pessoa que entrou no lugar onde o barril caiu. Depois falamos de um pão. Mas é vechen, o mesmo din, a mesma alahá. É claro que se a água ficou também, o pão também vai ser também. Agora fala aqui, não, não, não. Eu poderia pensar que o pão não vai ficar também. Por quê? Existe uma coisa chamada chazaká. O que é chazaká? Uma Chazaká é força. Mas que tipo de força? Não é uma probabilidade de incidência. Ó, uma probabilidade, a gente vai partir do ponto que a gente estava. Tá bom? Então, por exemplo, chazaká é uma coisa muito forte na halachá em caso de dúvida. Quando você não tem clareza no din, quando você não tem certeza, chazaká fala para você o seguinte, olha, deixa a coisa do jeito anterior que ela estava, antes de surgir a dúvida. Ok? Antes de surgir a dúvida, deixa lá. Então, por exemplo, alguns exemplos aqui que eu trouxe. Uma pessoa está na dúvida, eu tenho uma dívida, e a data de pagamento da dívida é Rosh Chodesh Elul. Tá bom? Rosh Chodesh Elul. Sem Shemitah, sem problema, nada. Rosh Chodesh Elul. Eu estou no meio de Av,
Eu estou na dúvida, será que eu paguei por Eliyahu ou não paguei? Devolvi ou não devolvi? Uma dúvida. Ele não está aqui para perguntar. Estou na dúvida. Então, diz a Gemara, Hazaká ein adam poreh toch zmano. É uma Hazaká. O normal do comportamento das pessoas, como se diz, um hábito normal, é que ninguém paga antes do tempo. Você conhece alguém que paga antes do tempo? Não. Não, difícil. Né? Tempo. Boleto de condomínio vence dia 1º, você paga dia 26? Tem alguns que sim. Tem gente Tem gente que sim. Mas a grande maioria agenda podia. por dia certo. Correto? O problema é passar. Boleto do cartão de crédito. Você paga antes? A grande maioria das pessoas paga na data, não antes. Então, isso é uma hazaká. Hazaká, normalmente, em Adam, a pessoa não paga antes do tempo. Ou, por exemplo, como a gente vai ver aqui, hazaká de mikve, logo vamos falar isso aqui. Ou você tem outros tipos de hazaká, né? A pessoa que mora 3 anos no mesmo lugar, então a gente fala, bom, provavelmente a casa é dele, né? Outro tipo de hazaká, se você você chegou aqui em São Paulo quantos anos atrás? Cheguei em 2020. Vamos supor que alguém te pediu Ketubá e certidão de nascimento dos seus filhos. Por quê? Hazaká. Hazaká. Acho que não pedi. A mãe chega numa cidade desconhecida e fala, esse é o meu filho. Aí já. Não, a gente vai assumir. Sabe por quê? Porque com isso ela incorre em algumas proibições. Não pode casar com ele. Então, a pessoa não vai trazer um problema para si mesmo. Então, se ela fala isso, hazaká. Até provar o contrário. Se chegar alguém e falar, não é, opa, aí vai balançar. Mas no casamento, perde a Ketubá. Hein? Então, não é nada. Eu viajei várias vezes para vários lugares, para Israel, e nunca me pediram. Não. Mas a pessoa que vai casar. Opa, que eu preciso averiguar a fundo. Alguém que entra, todos que entraram aqui no Shul, todos que entraram para completar a Minyan, você pediu para eles o certificado de judaísmo? Não? Tinha ele Beit Knesset, que frequentava a sogra aqui em São Paulo, não contava para Minyan. Sim, porque era duvidoso. Mas assim, você chegou aqui pela primeira vez, não sei quando foi, 20 anos atrás. Te questionaram? Te interrogaram? Verificaram que não? Hazaká. Para casar. Na hora de casar, aí, porque já que é uma coisa maior, então a gente vai um pouco mais a fundo. Mas, o que eu estou querendo dizer? Hazaká. Mitbassesim, a gente se baseia numa hazaká, que se o cara entrou na sinagoga. Agora, se a gente tiver aqui uma epidemia de evangélicos fantasiados de judeus que vem aqui, a gente vai ter que verificar mais, certo? Nada contra, mas a gente vai ter essa situação. Então, Tem que tratar do brahot assim também, brahá, né? A pessoa comeu, aí ela não lembra se fez. Brahá Haraná, Toda então, vez ela faz, por hazaká, não precisa fazer de então novo. aqui vai depender. Aqui vai ter uma diferença entre qual brahá Haraná você está dando dúvida. Se é brahá Haraná de Derabanan, Borei Nefashot, então a gente vai falar Safek brachot Derabanan leakel. Mas se é Birkat Hamazon. Aí na dúvida, você vai lachmir e vai fazer uma, né? E quando muda de morir ratado, nem tem isso, né? Também. Você tem um tempo. Você tem um tempo, Você não lembrou o que você falou, você provavelmente falou volta. errado. Provavelmente você falou do jeito que você falou até agora. Sim? Provavelmente falou Sim. errado. Então isso aqui são situações, né? São situações de hazaká. Outro exemplo que traz aqui, o mikve, tá ligado com a gente também? É interessante. O mikve que tinha 40 CA exato. E veio uma pessoa, fez tvilá, saiu, e depois verificaram o mikve e tem menos que 40 CA. Agora surge a dúvida. Estava menos de 40 CA antes dele entrar
ou depois que ele entrou? Se depois, O que ele fez? Ele bebeu? Não, o sujeito gordo, pum, vai sair do carro. ele pulou e, não sei, O sujeito mas, gordo, agora, no mikve de hoje em dia, não vai ter essa dúvida. O mikve tem 1.000 litros, pronto, já passou faz tempo. Mas o mikve, exato, certinho. Né? O cara entrou, transbordou um pouquinho, você não sabe se o menos de 40 CA já estava antes dele entrar, ou depois de ele entrar. E aí, o que faz? A gente vai olhar esse mikve como ele estava antes. Antes, como é que a gente considerava ele? O mikve kasher? Mikve kasher. Agora, a pessoa, se é um pouco mais de Shamayim, e se é um caso de extrema importância, aí vai agora fazer um korban no Beit HaMikdash. Então, o que você faria? Procuraria outro mikve para fazer de novo, né? Então, Pra- é. Para fazer de novo. Para não ter dúvida. Você quer viver na dúvida? Eu quero viver certeza. Tem um korban chamado Hasham Talui. O que é korban Hasham Talui? Você não sabe. Se a pessoa Tem está na certeza. dúvida se ele fez uma haverá, não sabe. Ele comeu uma gordura, comeu uma gordura. Passou a gordura no churrasco, sei lá. Você não sabe se era gordura kasher ou se era helev. Mesma cor. Não tem como saber. Não tem nem como provar. Então, Hasham Talui. Você traz um korban. Se eu fiz pecado, então isso aqui é o pecado. Se não, então não. Isso é um korban especial chamado Hasham Talui. Inclusive, ele era mais caro do que o Hasham normal. Se você tinha certeza. Tá? Ele era de outro tipo de animal mais caro. Então, diz a Gemara aqui, voltando para o assunto do pão, qual é o hidush da Braita? Que se o pão caiu dentro daquela água que o tamé entrou antes, o pão também fica tamé. Mas hidush. Qual o hidush? Claro que vai ficar tamé. Mas diz a Gemara, não. Mal de teima, eu poderia pensar, atam, uchi gavra achezkei. Vamos colocar o homem na Hazaká. Como é que ele chegou para cá? Ele chegou aqui também ou Tahor? Ele chegou também. Também. Chegou também. Muito bom. Eu tenho dúvida se a mikve dele que ele fez valeu ou não valeu. Porque talvez ele entrou justo na água, na parte do vinho da água que veio do barril. Então, na dúvida, o que eu vou fazer? Deixa ele do jeito que ele estava. Então ele fica também. O pão, como é que o pão chegou aqui? Alguém trouxe. Não. Em que status? Tá, Tamé ou Tahor? Não, tá bom. Tahor. Tahor. E ele cai na água duvidosa. Então, essa dúvida não é mais forte da Hazaká que ele tirou, que ele chegou aqui. Aqui vem o conceito de Hazaká, fala assim, vamos Hazaká, vamos voltar um passo atrás. Antes de entrar na mikve, como é que estava o homem? Também. Também. Entrou numa mikve que a gente está na dúvida em que água ele mergulhou. Água boa, água de mikve ou água que não era de mikve? Sim, continua Então, também. continua também. E o pão também. O pão, Ele tava vamos deixar ele do jeito que ele estava. Então, eu poderia pensar que o din do pão e o din do homem vai ser diferente, né? Sim. A Braita vem e fala, não. O homem fica também e o pão fica também. Não? Olha só, olha a Braita de novo. Tânia na Miyahi, vamos olhar a Braita de novo. Tânia na Miyahi. Tem? Não. Tânia na minha. Tânia na Miyahi. Linha? Tânia na Miyahi. Tânia na Miyahi. Não, 19. Uma Braita que fala a mesma coisa. É o mesmo dino que falamos antes. O apoio de Braita. Havit meleayayin shenaflalayam agadol. Um barril de vinho que caiu no mar. Lembra, o mar não anda, né? Sim. Ele fica lá. Tovel sham lo alta lo tvilah. Vechen kikar lechem shel truma. E assim também o kikar lechem, uma fatia, um pão de truma que caiu lá, shenafal sham tameh. Pergunta a Gemara, mai vechen. Qual o hidush que o pão é tameh? Claro que vai ficar tameh. Por que não ficaria tameh? Não, a Gemara fala, tem hidush.
Se a água fosse tamé confirmado, água tamé, certeza que a água é tamé, você não ia ter dúvida que o que cai lá dentro, cai lá cadeira, cai lá pão, cai lá pessoa, qualquer coisa que cair lá, vai ficar tamé. Só que essa água não é certeza tamé, é dúvida. A tumá aqui, ela é tumá de Rabanan ala safek, ela é tumá de Rabanan pela dúvida aonde você mergulhou. Então, talvez aqui a gente aplicaria a regra do Hazaká. Talvez aqui a gente poderia. Quer dizer, tem um reduz grande de falar que o pão virou também. Por quê? Se eu usar a regra da Hazaká aqui, tudo bem. O homem que entrou no mikve chegou aqui também, entrou numa água. Estamos na dúvida qual é a água que ele usou para fazer o mikve. Então, sabe o quê? Hã? Ele continua também. Então vamos deixar ele também, do jeito que ele. Sim. Hazaká, que ele veio. Não, E o pão? O pão chegou para cá, tahor. tá bom. Entrou caiu numa mikve, numa água, que a gente não sabe se ele caiu na água tahor ou na parte que não estava maim sheovim, que era a água canalizada do barril ou o vinho. Dúvida? Na dúvida, talvez a gente não. A dúvida talvez não tira a hazaká do pão. Vamos voltar o pão para o que ele. Do jeito que ele veio para cá. Ele chegou aqui tahor. E a Braita fala que ele fica também. Opa, aqui tem um hidush. A Braita dá um hidush, a Braita dá uma novidade, um din novo, e ela fala, não, mal de teima, o que hatam, o que gavra achezkei. Vamos deixar o homem na hazaká dele. Acha, o que trumá a hazaká. Vamos deixar o pão na mesma hazaká, né? E aí o pão ia ficar tahor, e o homem ia continuar também. Kamash Malan, vem a Torá e fala, vem a Breta e fala que não, que o din vai ficar, que o pão também vai se tornar também. Por quê? Porque Chachamim foram mais rigorosos aqui, eles decretaram que a gente vai considerar certeza que o vinho não se espalhou e o pão caiu dentro para não incorrer, para não dar a chance para o azar, como se diz, e talvez o pão ficou também. Por E o ser Cohen um pão de trumá. o pão de trumá já acabou trumá. O que a gente faz com alguma coisa que era trumá e ficou também? Sim, mano. O coelho não pode comer. Então, Isso é era proibido? Não. Não, achava que era. É permitido fazer, não consumir sem comer, mas ter o proveito. Então, por exemplo, shemen também, shemen trumá, óleo, azeite, óleo de trumá que ficou também, você pode acender as velas. Você pode fazer não pode comer, mas pode ter algum outro proveito, alguma outra utilização. Mas e com pão? Faria o quê? O pau não. Você pode queima para Sim. fazer calor na tua casa. Entendeu? Mas eu disse, não mudar a situação, o status anterior dele, o pão que era para o Cohen estava agora. Uhum. Então, aquela água que ele caiu não era mikve, então não alterou isso. Então, Chachamim Gazru, é tudo que de Chachamim, é tudo decreto de Chachamim. Pela dúvida, não vamos tomar risco na trumá. Porque a dúvida do Vamos- homem, ele vai pro outro mikve. A dúvida do pão é muito séria pro Cohen. Se ele come. Para o pão, vamos olhar essa água como também. Mas o pão, a tesouraria, não é também, só não é mikve. Não, mas o homem também entrou naquele espaço, a água ficou também. Depois o pão caiu lá. Não, se o pão caiu na praia, não fica também. Não, tá falando exatamente, quer dizer, aquele volume lá, exatamente. Aquele volume do barril, onde que o barril caiu. E aí depois, quer dizer, muita coincidência, né? Do pão cair exatamente lá. Mas a Gemara fala, A pergunta é, o homem também, ele transfere a tumá para a água? não, sim, Transfere. para aquele vinho ou para aquela água, sim, sim. Tudo decreto de Chachamim. Tudo é decreto dos Chachamim. Tá bom? Mas, por exemplo, a pessoa está tumá, entra ali na água, tumá, aí qual a área que
qual o volume? Ele faz tomar tudo? Não, é só aonde? Aquele espaço. A princípio, é aquele espaço. Agora, se a gente pegar um bastão e misturar, Uma pá ali, uma aí ele colher, dilui dilui tudo. Agora, Isso aí é muito difícil isso fisicamente acontecer. porque vai dispersando. A menos que aconteça num lago, não sei, num Lago lago que muito- não se mexe. Muito parado. Muito parado. Muito assim. Mesmo, Mesmo assim, mesmo, difícil. mesmo se estivesse na superfície e a pessoa mergulhasse muito fundo, ainda não faz diferença para Aí talvez valeu, porque ele já, porque ele já passou passou. dessa água. Mas Só a própria presença dele ali já mistura a água. talvez. Isso aí, não. Não, mas Rahabim tiveram medo que talvez aquela água, Sheuvim, ou vinho, a pessoa entrou dentro dela e não fez o mikve direito. Eu acho que aí tem o objetivo desse daí é mostrar outra coisa. Assim, fisicamente é um pouco difícil de imaginar, mas agora, talvez naquelas épocas, né? Mas isso é a beleza do Guimarães também, porque os Rahamim vão até Bom, o limite das se horas for, cinza se pra for você. óleo, já consegue Sem entender dúvida. melhor, porque o Sim. óleo ele fica separado da. Até o vinho mesmo. O vinho dá para ver a cor, né? Mas ele uma hora dilui, né? Uma hora ele vai. Botar um líquido mais denso do que a água vai ser, né? Talvez ele vai demorar para Vai diluir. demorar. Mas Bom, como falamos bastante do assunto de mikve, então eu trouxe aqui algumas coisas da importância do mikve. Tá? Não tem a ver direto com a Gemara, mas só para a gente complementar um pouquinho, para expandir um pouquinho. O mikve, ele tem uma importância muito grande na Yesod Abayit, na base do lar judaico. Né? O lar judaico não é... As pessoas podem pensar que é só um banho normal. Não, ele tem uma singular, ele tem umas coisas místicas, espirituais, bem elevadas, né? Então, isso aqui é muito ligado a Taharat HaMishpacha, ao conceito da pureza familiar, né? Além disso, o mikve é de muita importância quando alguém vai fazer uma conversão, né? Então, originalmente a pessoa precisaria fazer algumas coisas, né? Além de assumir o judaísmo e tudo, mas ele tinha que fazer Milá, Brit Milá, Beit HaMikdash Korban e Tefilá, e Mikveh, né? Então ele tem um impacto muito grande no judaísmo, pessoal. Tfilat Kelim, nós temos Kelim, o Kelim que você comprou de um goi, você precisa levar eles no Mikveh. Mas isso é Halakha, isso é coisa de Halakha. Pela Hassidut, pela Kabbalah, pelo Pnimiut Torá, o mikve tem uns significados bastante profundos. Tem duas mitzvot, a maioria, 613 mitzvot que nós temos, né, dividido em duas partes, mitzvot aseh, mitzvot lot aseh. A grande maioria das mitzvot, a gente usa uma parte do corpo para fazer a mitzvah. Filim da cabeça, você faz com a cabeça. Filim da mão, faz na mão. O lulav você segura com a mão direita. Canhoto, mão esquerda. A matzah você come pela boca. Quais são as duas mitzvot que você faz com o corpo todo? Sukkah e mikveh. A sukkah te pega por completo. Mikveh também. Mikveh, se você não entrou 100% dentro do mikveh, 99%, um dedinho ficou para fora. Você não está 99% tahor. Não, você está 100% não tahor. Então, o mikveh, ele tem essa qualidade, vamos dizer assim, de fazer uma mitzvah com o corpo inteiro, sem nenhuma, que nem açúcar, né? Que nem açúcar. Mikveh, o que faz? Como chama a imersão do mikveh em hebraico? Tvilá. Se a gente mudar as ordens das palavras, das letras, Tvilá vai dar a palavra habitul, anulação. Então, o mikveh, o pessoal que frequenta o mikveh, homem até, ele recebe um poder maior de estar mais anulado perante Hashem. Mais bitul,
mais anulado para a Kadosh Baruch Hu. O Baal Shem Tov escreveu que mesmo uma pessoa que teve uma falha espiritual, a pessoa teve uma queda espiritual, né? Estava num certo nível e caiu. O mikve, ele representa Rachamim Elionim, ele representa a misericórdia de Hashem. E quando a pessoa vai lá, ele se livra, ele está mais fácil para ele se livrar das influências negativas que aquela haverá trouxe para aquela pessoa. Então é uma maneira dele se purificar de forma espiritualmente. Eu li em nome do Admor Zaken. O Admor Zaken fez uma takaná que o mikve tem que ser quente. Como falamos ontem, né? Para ficar mais fácil, confortável. Mas não é só para ficar confortável para a gente. Tem aqui também uma coisa mais. Então vamos lá. O que tem no mikve? Água. Água representa duas coisas. Torá. A Torá é comparada de água. Mas água também é chesed. Água na Kabbalah é o poder do chesed. Quente, esh, é um chayut, é um calor. É uma coisa vibrante, uma coisa viva, né? Uma coisa não monótona, uma coisa que está em movimento, está ardendo o fogo. Água quente quer dizer chesed, mas com chayut, chesed com vontade, chesed com, Sim. né? Com esh. O Amalek, conhecido Amalek, quando veio guerrear com os Yehudim, a Kadosh Baruch Hu falou que esse aqui tem que eliminar completamente. Por quê? Outros povos também fizeram com a gente problemas. Os egípcios, Mitzrayim. Está escrito que você tem que detonar o Mitzrayim, não ter Zecher, e a cadeira de Hashem, a poltrona de Hashem, não vai estar completa até acabar com Mitzrayim, ou com Ashur, ou com Amalek. Tem que acabar com ele. Então, isso aqui tem algumas explicações profundas de Hassidut. Genocídio. Né? Mas Genocídio. mitzvah da Torá, e Hashem fala, enquanto isso não acontecer, a minha poltrona não está Al-Kes, está faltando Aleph. Shaul Amelech, não foi? O Shaul Amelech falhou nisso. Por isso ele perdeu o reinado. Né? Tov, como está escrito lá, Tov Shemoa Mizevach Tov. É melhor você obedecer do que você oferecer oferenda. O que Shaul Amelech fez? Ele foi lá, matou todos os Amalek, mas deixou sobreviver os animais e o Agag. Só que ele não sabia. E o que ele falou? Shmuel, a Navi, ouviu o barulhinho do gado e do rebanho. Falou, o que eu estou ouvindo? Não, eu trouxe um monte de carneirinhos para fazer oferenda para Hashem. Aí Shmuel não gostou. Ele falou, Tov Shemoa Mizevach Tov. Melhor você obedecer a risca, as ordens, do que Zevach, do que Zvachim, de Korbanot. Por quê? Porque esses Amalek, eles eram feiticeiros, e eles se transformavam em animais, não sei como. Isso está escrito em algum lugar. E depois, né, quando passava o perigo, então eles voltavam a ser humano. Então, eles faziam essa mágica. Então, com isso, sobreviveu bastante. Sofremos disso 1000 anos depois, né? Por aí. Haman, né? Ben Hamdat Agagi, do Zera de Amalek. Muitos falam que hoje, né? Hoje também, né? A gente não sabe quem é, mas tem opiniões que falam que era a Alemanha, sei lá. Né? Então o que representa o Amalek? Amalek representa frieza. Rashi traz lá no Amalek, lá na história do Amalek, Rashi traz que Am Israel saiu do Egito com toda a força. Namogu kol yoshvei Kenan, você fala isso todos os dias no Azashir. Os povos tremiam de medo só de ouvir que Am Israel está chegando perto. Amalek falou, epa, eu vou ter que chegar para lá nisso. Só para você ter ideia, o Midrash fala que Amalek viajou 400 parsá, 1.600 quilômetros na época, para fazer a Milhamá, a guerra com Israel. Guerra por quê? Território? Não era Herança? Dinheiro? Não. Era só para incomodar. Guerra ideológica. Ideológica para esfriar, para mostrar para todo mundo, olha, dá para lutar com eles. Então isso representa, Rashi traz que nem uma banheira fervendo, em que ninguém consegue entrar. O primeiro que entra, ele se queima,
mas ele esfria a banheira. E também os Yehudim estavam quentes, veio Amaleque, esfriou. Agora qualquer um cria coragem de guerrear com o Am Israel. Hassidut pega isso e fala que a frieza, a tefilá fria, o mitzvah, assim, mitzvah fria, tá, tem que fazer, tá, tô com medo que vai cair o céu em cima de mim, então eu vou fazer o tefilim, eu vou fazer o shabat, para não cair o tijolo do prédio em cima de mim. Isso é fazer com frieza. Ou fazer com chayut, fazer uma tefilá com calor, fazer uma tefilá com fogo, né? Isso é esh. E o Yadut fala que o Avodat Hashem, o serviço de Hashem, tem que ser com chayut, tem que ser com vibração, tem que ser com vontade, e não de qualquer jeito. No Yom Yom, é escrito que entre kfirá e krirut, como fala kfirá em português? Abnegação de Deus, pode ser assim? Kfirá quer dizer rejeitar Deus. E krirut, frieza, entre a frieza e largar Hashem, kfirá, tem uma divisória finíssima, muito fino. Ou seja, alguém que todo o judaísmo dele é um judaísmo frio, não vibrante, corre risco de uma hora também perder. Então, a hora que fala o mikveh, tem que ser quente. A água, o chesed, tem que ser quente, tem que ser vibrante. Bom, tem mais algumas coisas aí que dá para falar. Mikveh é tikkun para casa, tikkun para nervosismo. Tem muita coisa que... A pessoa entra no meio que fica mais, né? Fica dentro da água, tá, fica mais tranquila. Muito bem que tem a fama por ser muito gelado. Tem a do Aria Kadosh? Ali é É gelado. muito gelado. Não, mas ali é uma mikveh natural. Agora, só para concluir, uma coisa que eu escutei muitos anos atrás de um Rav num Fabrengen, na Yeshiva, uma coisa muito, muito bonita, aprendendo do mikveh. Tem dois tipos de mikveh. Tem o mikveh natural, rios e lagos, né? Rio natural, e tem o rio construído. O rio natural, metaher bekol sheu. Se você consegue deitar lá e a água passou, você é magrinho, assim de água, já passou por você, já está ótimo. Não precisa ter 40 CA, não precisa ter 300 litros, 700 litros, não tem problema. A coisa é natural, sem shiur. Se você está construindo um mikveh, tem que ter 40 CA, 3 loguinhos de água e atrapalha. Por que isso aqui? Por quê? Diz o seguinte, o natural está conectado com o quê? Com a fonte. Está conectado com o que Hashem fez. Certo? Se você está conectado com o que Hashem fez, Bekol Sheu, você já está bom. Está conectado. Mas se você é uma produção por si só, uma fabricação por si só, você é um metiut, você se acha grande, opa, você se acha grande, vamos medir o quanto grande. Você tem 40 CA? Então você está bom. Você tem 40 CA? Então você está bom. Você é maspik grande. Se tem menos, então você não é maspik gadol. Você não é maspik grande. E nós temos 2 rios em Eretz Israel. Um é o Yarden e o outro é Yam HaMelach. O Mar Morto. Por que ele é chamado de Mar Morto? Não tem vida. Não tem só sal, só, né? Mar Morto. Uma concentração estúpida. Já fui lá muitas vezes. Eu também. Se tiver machucado ali, meu amigo, você sai voando. Mas cura, né? Mas resolve. A pergunta é, o Yarden, a água doce. E o Yam HaMelach, salgada. Não tem vida, não tem peixes, não tem nada. Porque é assim, os dois recebem do mesmo lugar. Os dois recebem da mesma origem. Por que é assim? Shlomo, por que é assim? Você pensou nisso uma vez? Sabe qual é a resposta? O Yarden, o que ele ganha? Ele passa para o próximo. Ele transmite. Ele não concentra para si só. O Yam HaMelach, ele pega tudo, fica lá. Então falou, esse aqui vai ser água doce e esse aqui vai ser água salgada. Se você, o que você tem? Você tem Aleph. Passa o Aleph para o vizinho. Você tem Aleph Bet? Passa o Aleph Bet. O Gimel não passa, que você não tem, mas o que você tem? Se você, o conhecimento que você tem, a vontade de mitzvot que você tem, a chayut que você tem, se você contagia o outro, então você não precisa ter medidas de 40 CA, então já tá bom assim. E você
vai ser uma água doce. Se você pega tudo só para você, egoísmo, só você, aí você é um Yamamel. Que possamos ser o Yarden, e que possamos ter um mikve que purifica os outros, sem precisar de grandes medidas, porque se depender disso, talvez a gente não vai chegar lá. Tá bom? Bom, Ele também, o boa noite, vou só fechar aqui. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Kineret é a mesma coisa que o Yamamela, só que ele